Senhor presidente, senhores vereadores, presentes na casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, eu vou ser bastante sintético para falar um pouco sobre a intervenção do vereador Sakai. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas temos que encará-los e enfrentá-los com toda a tranquilidade possível. É óbvio que a maioria esmagadora da população brasileira não tem por que fazer loas a políticos, sejam eles do Legislativo, do Executivo, ou a servidores públicos de outros poderes. História do Brasil, quem se debruça e tem o cuidado de estudar um pouco, sabe que ela veio e vem sendo construída em cima de muitas ações condenáveis pela maioria da população. E também nós estamos vivendo um tempo onde é muito fácil acusar. Se acusa, se destrói reputações e depois não se tem elementos para se fazer essa reconstrução. O que nós temos que dizer é exatamente o seguinte, vereador Mariano: todos os elementos que foram colocados à disposição da Comissão de Fiscalização e Controle serão analisados. Nós vamos cumprir de maneira rigorosa com o nosso trabalho. Vamos convidar pessoas, vamos ouvir pessoas e vamos produzir aquilo que a gente tem que produzir de acordo com os materiais que estiverem a nosso alcance. E, a partir daí, se encontrar evidências de atos que sejam atos lesivos ao interesse público, obviamente, nós tomaremos as medidas necessárias para que aqueles que o praticaram possam responder pelos seus atos em qualquer esfera, seja na esfera política, na esfera civil, na esfera criminal. Entretanto, é importante que a gente faça esse trabalho com bastante serenidade, com bastante firmeza, com bastante tranquilidade, para poder dar uma resposta positiva à população. Gostaria também de lamentar fato ocorrido hoje, mas nesse final de semana, que foram as demissão de 8 trabalhadores que atuam no âmbito externo aqui da Avenida Rodrigues Alves, com a venda de cartão de transporte urbano. Esses trabalhadores estão sendo demitidos e existe uma preocupação que essa atribuição possa ser passada para os motoristas de ônibus, que já têm uma série de atribuições agregadas à sua atividade principal. Então, seria interessante que as operadoras privadas, aqui em Bauru, organizadas na Transurb, pudessem manter e respeitar as atividades originais dos motoristas de ônibus. Também gostaria de registrar que no último sábado, começou a operar, depois de um trabalho que demandou um certo tempo, a linha de ônibus para atender os moradores ali do Residencial Três Américas 2. Toda a infraestrutura foi realizada e os ônibus passaram a atender esses trabalhadores e essas trabalhadoras que, de fato, não tinham acesso a transporte urbano. Me chamou a atenção também uma matéria que saiu no Jornal da Cidade hoje, referente, com o título: Há 4 anos IPTU progressivo não vinga. Era um termo que fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Você não vai vingar. Normalmente isso era, na infância, era quando a galinha chocava, né? Dava aquele monte de pintinho. Aí a mãe dizia: tem uns pintos que não vão vingar, né? Mas é interessante que recuperou essa frase aí
para o repertório político da cidade. Os argumentos que estão nessa matéria, eles são absolutamente falsos. Não tem um argumento nessa matéria, trazido na matéria, mas dado pelo Poder Executivo, que iniba a aplicação da lei. Tem nada que iniba a aplicação da lei. A lei está lá, corrigida, feita com um trabalho que demorou bastante tempo, muito estudada. A lei foi aprovada e está pronta para ser aplicada. Mas eu acho que é difícil, vereador Paulo, Francisco, aplicar a lei do IPTU progressivo no tempo na construção dos Macsud. Eu acho e acredito que é difícil aplicar a lei do IPTU progressivo no tempo para terrenos de grandes corporações aqui na cidade de Bauru, em imóveis que se concentram na região central da cidade e que são propriedade de figuras proeminentes da sociedade bauruense, que integram o tal caldo das forças vivas da cidade. Agora, se fosse uma lei cujo tacão tivesse como alvo principal as classes populares, pode ter certeza que ela estaria sendo aplicada. Se cria toda a dificuldade para aplicar essa lei, porque essa lei do IPTU progressivo no tempo, ela vai buscar exatamente aqueles grandes especuladores, os grandes especuladores, proprietário de imóveis, proprietário de terrenos e que são generosos financiadores de campanha. Basta consultar o site do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, que existe um problema, vereador Marquinhos, na condição de líder do prefeito e também integrante da Comissão de Direitos Humanos, uma ineficiência e uma ineficácia para cumprir determinadas leis, que é uma coisa absurda. Nós aprovamos aqui nessa casa, de maneira correta, que em todos os órgãos públicos deveria ter o adesivo do Disque 100, prioritariamente para se fazer denúncias de violação e de abuso, de violência sexual contra criança e adolescente. Mas também um Disque 100 que permite que se faça denúncia de outras práticas criminosas, como, por exemplo, racismo, preconceito e discriminação. E a gente passa pelos órgãos públicos, doutor Paulo, secretarias, autarquias, escolas, posto de saúde, e não tem lá o adesivo do Disque 100. É necessário que tenha lá o Disque 100. A SEBS faz um excelente trabalho, quando ela explica, faz palestras e tal. Mas é necessário que tenha o Disque 100 nos órgãos públicos, para que nós possamos cobrar de determinados estabelecimentos privados, como outras cidades o estão fazendo, que o Disque 100 seja colocado nesses locais. Bares, boates, que são territórios que favorecem o abuso e a violência sexual contra criança e adolescente. Então, nós gostaríamos que isso fosse cumprido. Por fim, eu gostaria de parabenizar os militantes do movimento Hip Hop, que organizam a Semana do Hip Hop aqui em Bauru, que se tornou institucional, com a série de atividades que estão sendo realizadas em vários locais aqui da cidade de Bauru, ajudando a quebrar barreiras, ajudando a quebrar preconceitos, ajudando a quebrar discriminação, usando como instrumento a cultura, inclusive uma cultura de resistência, que é a cultura hip hop. E isso é muito importante porque também a Semana do Hip Hop se inscreve na Semana da Consciência Negra, ou do Mês da Consciência Negra em todo o Brasil, que visa discutir
o racismo e o preconceito e todas as agressões que a população negra sofre aqui no país, aqui na cidade onde nós vivemos. Muito obrigado, senhor presidente.